Olá pessoal, bom dia! Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador, nas primeiras do esporte, nesta terça-feira. E vamos dizendo que já está fechada a 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o Paysandu sendo goleado na Fonte Luminosa pela Ferroviária. Eu diria que não foi tão bom assim, mas está todo mundo na briga, nada demais. O Maranhão não saiu do posicionamento que estava, mas o Paysandu deu uma caída, o Santa Cruz deu uma caída, porque a Ferroviária passa de elevador e ocupa agora a quarta colocação. Observem, quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então para os resultados que aconteceram. Posso afirmar aqui o seguinte, que essa derrota que o Paysandu sofreu para a Ferroviária, a Ferrinha, não estava no script para o pessoal lá de Belém do Pará. Olha só isso aí. Que goleada foi essa, hein, galera? Ferroviária 4, Paysandu 0. Sabe aquela noite que não acontece? Pois é, a noite que foi nublada demais para o time bicolor paraense. Guarani em casa empatou em 2-2 com o Ipiranga. O Guarani não está garantido, aqui ninguém está garantido, mas o Ipiranga conseguiu arrancar mais um pontinho. E aí o confronto do Ipiranga para os próximos dois compromissos. O último compromisso vai ser fora de casa. Vai ser em casa o próximo e o último contra o Paysandu. Olha o tamanho disso aqui, gente. E aí nós tivemos, assim, com o fechamento dessa rodada, Ferroviária 4, Paysandu 0, Guarani 2, Ipiranga também 2, a classificação que está aqui para a gente mostrar para os senhores. O Brusque nada modificou em cima, é o primeiro com 30, segundo Inter de Limeira com 28, terceiro Botafogo 27, quarto Guarani 27, quinto, aliás, chegou na quinta colocação, a Ferroviária, eu falei quarto, mas na quinta colocação, com 27, sexta colocação do Paysandu com 26, recuou duas posições, o Paysandu era quarto na rodada. Recuou por quê? Porque pegou de goleada, aí o saldo de gols vai embora, vai lá para baixo. E o Paysandu, que tem hoje 8 vitórias, mas aí o número de pontos é o primeiro critério. Somou mais número de pontos, então, maravilha, show de bola. E aí segue o jogo. Então, Paysandu com 26, sétimo, Santa Cruz caiu, tá perigando também aqui a Cobra Coral Pernambucana, por isso a preocupação deles lá no dia do jogo do Maranhão Atlético. 25, oitavo Ipiranga 25, nono Amazonas com 24, caiu fora da zona de rebaixamento. Veja que mesmo com um pontinho adquirido, o Ipiranga, que era sétimo, conseguiu um pontinho para permanecer no G8. Tá? Enquanto que o Amazonas era oitavo, caiu para a nona colocação. Caxias, que demitiu o técnico Marcelo Cabo, que se despediu ontem do Caxias, caiu para a décima colocação, caiu duas posições nessa rodada 17. Aí vem 11º Maringá 24, 12º Floresta 24, 13º Maranhão e 14º Figueirense com 24. Essa aqui é a turma dos 24, tá? Que agora ficou um pouquinho menor, são apenas 7, porque a Ferroviária deu um pulo de qualidade, foi para 27 pontos. Olha que o Maranhão empatou com a Ferroviária lá, enquanto que o Paysandu, que ganhou o Maranhão aqui, você se recorda, de 1-0 no Castelão, foi goleado lá por 4-0. Olha, gente, o Maranhão sobe na hora certa. O Maranhão vive um bom momento, no momento que tem que viver, que é essa reta final de classificação, e aí você vê como o time do Maranhão cresceu nessa reta final de Campeonato Brasileiro na primeira fase. Então vamos juntos. Ainda continuando na 15ª colocação, o Ituano com 32, com 22 pontos, mas livre de rebaixamento. Até o Ituano todo mundo está livre de rebaixamento. Já o Volta Redonda, complicadinho aqui, com 21. 17º é o Barra com 18. Aqui, Itabaiana, que é o adversário do Maranhão do domingo, tem 17 pontos. E na zona de rebaixamento está o Anápolis com 15 pontos e o Confiança é o Lanterna com 13 pontos. Esta é a classificação. Dá uma olhadinha na artilharia, depois eu vou lá para ver as probabilidades aqui de rebaixamento. Nicolas do Amazonas é o principal artilheiro do Campeonato Brasileiro com 7 gols.
Seguido de Matheus Lagoa do Anápolis com 6. Aí Nenê do Botafogo também tem 6. Denilson da Ferroviária tem 6. Miguel Bianconi da Inter de Limeira tem 6. É a turma dos 6. Kaique do Maringá com meia dúzia. Ítalo do Paysandu 6. Juninho do Paysandu também 6. São os principais artilheiros. O artilheiro do Maranhão Atlético Clube, gente, é o nosso glorioso André Radija, que tem 4 gols. Então o André Radija é o principal artilheiro do Maranhão Atlético com 4 gols. Vamos dar uma olhadinha no Itabaiana, para ver quantos gols tem o Itabaiana nesse campeonato brasileiro, quem é o seu principal artilheiro, né, melhor dizendo. Então Itabaiana, por onde anda o Itabaiana? Cadê o Itabaiana que não chega aqui? Vamos ver, ou já chegou. A gente vê já o Itabaiana aqui. Itabaiana, não é possível, já tem gente com gol, não acredito que dá uma olhadinha mais em cima aqui. Itabaiana. Por onde anda? Estou vendo Confiança, estou vendo Brusque, estou vendo Barra, estou vendo Amazonas, estou vendo Maringá, estou vendo Maranhão Atlético. Itabaiana está aqui, ó. 3 gols. O Everton Canela é o principal artilheiro, ao lado do Rodrigo Alves, todos com 3 gols. São os principais artilheiros do Itabaiana, tá? Então é o próximo adversário do Maranhão Atlético Clube. Pode ser que a diretoria do Maranhão faça alguma promoção para esse confronto de domingo aqui pelo Campeonato Brasileiro. Dá uma passadinha aqui no chance de gol, porque ele apontava o Maranhão lá atrás, Maranhão Atlético apontado lá atrás, como... Onde está aqui? Saiu aqui, mas eu vou buscar de novo. Tinha saído, não podia sair, ou não podia sair, viu? Mas saiu. Maranhão Atlético era apontado até antes da rodada com 1,4% de possibilidades de classificação. Com uma boa vitória diante do Santa Cruz, olha para onde subiu o Maranhão Atlético, vai para 16,5%. Zero chance de rebaixamento. Zero chance de rebaixamento, está aqui a zona de corte em cima do Ituano. O Ituano não mais cairá, mas tem pouca chance de chegar, tem 8,7%. De acordo com a chance de gol, está esse aqui, 8,7% para a classificação. Volta redonda, 0,9%. Barra não tem mais chance de classificação, tem que se manter, tem que brigar para se manter nessas 2 últimas rodadas. Itabaiana na 18ª colocação também, não tem mais chance de chegar lá em cima na classificação. Anápolis, que está brigando para não ser rebaixado ainda, e o Confiança, que provavelmente já está rebaixado, com 96% de possibilidades. Então, aqui está as probabilidades. Tem gente que está chegando lá, mas não tem, só tem garantido aqui, gente, com 100% o Brusque. Brusque está classificado. Internacional está com 97%, Botafogo com 93%. O Paysandu reduziu mais suas chances agora depois da derrota, porque deu uma despencadinha, e por aí vai. E aí vamos para essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Dá uma olhadinha aqui nessa rodada, 17 para 18, que é a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então nós vamos para a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Eu fiz a coisa mais complicada, mas vamos lá. Chegou. 18ª rodada, ela vai apresentar aqui o seguinte: Ituano e Paysandu continua jogando em São Paulo. Paysandu. Ele não sai lá de São Paulo, saiu de Araraquara, vai para Itu. Então permanece lá e joga no sábado às 17 horas. Vamos acompanhar esse jogo aqui para você, 17 horas no sábado. Ituano e Paysandu. Volta Redonda e Floresta, também no sábado. Botafogo e Guarani, também no sábado. Confiança e Anápolis de Goiás. Santa Cruz e Caxias. Isso aqui é uma briga direta por rebaixamento. O Anápolis que está ali perigando. Uma vitória dá uma estringada boa para tentar se safar. Então é uma briga na parte rasa da tabela. Santa Cruz e Caxias, 19 horas e 30 minutos, também no sábado. E aí os jogos do domingo. Inter de Limeira e Figueirense, jogo programado para 16 horas. Brusque e Amazonas, às 16 horas. O Maringá recebe o Barras, também 16. E aí, Maranhão Atlético, 18h30 no Castelão contra o Itabaiana. E aí fecha a rodada, também no domingo.
no Olímpico Colosso da Lagoa, em Erechim, e Ipiranga recebe a Ferroviária de Araraquara. Vê que aqui eles vão um tirar ponto do outro. Tá? E o Maranhão Atlético está aqui tentando uma vitória diante de um time que já não briga mais para chegar lá no G8, que é o Itabaiana. Não é isso? Dá uma olhadinha aqui no Itabaiana. Como é que está o Itabaiana? Fechar aqui, porque toda hora vem propaganda aqui. Itabaiana, perfeitamente. Não chega mais no G8. Então, zero possibilidade de chegar. Tá aí mas tá, é um jogo perigoso, galera? É um jogo perigoso. Não vamos nem dizer que não é um jogo perigoso, porque é. Porque o time que está aí, próximo à degola, vai dar tudo de si e um pouquinho mais para tentar fugir desse tal rebaixamento. Então, não é um jogo fácil para o Maranhão, mesmo que o Itabaiana esteja lá embaixo. E o Figueirense, que está brigando, está lutando também pelo G8, tem 24 pontos, assim como o Maranhão, vai ser o último adversário do Maranhão. Qual é o próximo adversário aqui do Figueirense? Vamos mais uma vez aqui pontuar e dar uma olhada, que é muito importante essa rodada. Então, essa rodada do campeonato, passei aqui, vamos lá. O próximo jogo do Figueirense vai ser... Cadê Figueira? Vamos lá, Figueira. Ah, tá aqui. Diante da Inter de Limeira. Inter de Limeira. Também um vai tirar ponto do outro. A Inter de Limeira está lá na segunda colocação. Está lá em cima, está de elevador. Então, Inter de Limeira, na segunda colocação, pode complicar a vida do Figueirense. E aí o Maranhão, se marcar uma vitória aqui, diante do Itabaiana, aí vai flutuar leve, lá no Orlando Scarpelli. É o que a gente espera. É difícil, gente, é muito difícil. Agora, impossível não é impossível. Dá uma olhadinha nos jogos de hoje, jogos que serão realizados hoje. Aí você continua vendo essa rodada, mas eu vou já pontuar para você os jogos de hoje. Aqui está, Copa Libertadores. Nós vamos ter na Copa Libertadores o representante brasileiro é o Fluminense, joga fora. Independiente, Rivadavia e Fluminense. Depois temos Deportes Tolima, Independiente Del Valle, Universidade Católica e Estudiantes. Nós vamos transmitir hoje Independiente, Rivadavia e Fluminense pela Libertadores. Copa Sul-Americana apontando o seguinte: Deportivo Recoleta e Boca Juniors, São Paulo e Bolívar às 21h30. Campeonato Brasileiro da Série B hoje tem Londrina e Atlético Goianiense, Náutico Ceará, Goiás e Juventude. Esses são os jogos do Brasileirão que vão acontecer nesta noite de terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Daqui a pouquinho, às 11h30, comentários, noticiário do Maranhão. Vamos saber o Maranhão retomando hoje as atividades para o confronto diante do Itabaiana, depois da linda vitória diante do Santa Cruz. Sobre o Sampaio Corrêa, tudo na mesma. Sérgio Frota continua no comando e traçando os planos para a reapresentação do time, ou a apresentação, início da pré-temporada, que vai só acontecer no mês de dezembro, mas enquanto isso ele vai arrumando a casa para anunciar contratações lá mais na frente, mas já trabalha nesse sentido de uma organização melhor para o Sampaio Corrêa. Enquanto isso, a gente fica aguardando acontecimentos. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante, compartilhe e deixe cá seus comentários. Abraço de coração, fique com Deus e até o próximo conteúdo, daqui a pouquinho às 11h30 da manhã. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. 3238-5050, 988020326. Fale com a equipe do Mendes.